Oi, 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 oi. Tem alguém aí? Como vocês estão? Gente, sabe o que eu lembrei? Hoje é dia de revisar. Roda a vinheta. Bom, e como eu já tinha falado antes, hoje é dia de revisão. Sendo hoje dia de revisão, vamos rever alguns assuntos trabalhados. Gente, eu esqueci de botar a blusa da escola, mas como a primeira parte ficou tão legal, aí eu optei por continuar. Mas agora, depois da nossa vinheta, eu optei, né, vou botar a blusa da escola. Já tá aqui bonitinho, tá bom? Certinho. Então, vamos lá. Sexto ano, vamos à nossa revisão. Primeiro assunto trabalhado foi o capítulo sobre arte de contar histórias. No assunto arte de contar histórias, conhecemos o trabalho da maravilhosa Ana Teixeira, que apresentou uma intervenção artística, Escuto Histórias de Amor, ao qual é uma intervenção, ao qual ela fica numa pracinha e a pessoa que tiver um tempinho vai lá e conta uma história para ela, mas essa história ela não é divulgada, tá bom? Dentro dessa temática, escuta histórias de amor, dentro desse assunto, a gente se encaminha para o universo das histórias. Como as histórias são importantes para o desenvolvimento de uma criança e como é importante para uma criança ouvir histórias. E que o primeiro contato que uma criança tem com o texto é através da oralidade, obviamente, né? Porque a criança não nasce assim, já sabendo ler, né, pessoal? É através da voz do pai e da mãe. E eles que introduzem os filhos a sentir um gostinho por ouvir histórias, por ler histórias, por conhecer histórias. Vimos também que muitas outras formas de conhecer histórias diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, nos são transmitidas através dos filmes, que são os mais variados, ou de músicas também, tá bom? Que falam sobre alguns momentos de vida dos determinados artistas ou dos compositores que criam as músicas. E aí a gente escuta aquela música, a gente fica sensibilizado, sente emoção, gosta bastante. Essa que é a verdade, né? Quem não gosta de um filmezinho, quem não gosta de ouvir uma musiquinha legal, com uma letra bacana, que sensibiliza a gente. Às vezes uma história contada numa música bate justamente com aquilo que a gente está vivenciando, né? Nos toca de tal forma que parece assim, caramba, como que esse artista sabe que é assim mesmo? Nossa, que alegria! Mas é bem isso, tá bom? Fala também sobre as epopeias. As epopeias são os tipos de histórias literárias que contam histórias assim de heróis, de batalhas. Inclusive, no nosso material cita o poema Ilíada, né? Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, tá? Eu tô aqui passando do lado para rever o nosso material rapidamente. E aí vocês tinham como proposta fazer uma ação parecida com a da Ana Teixeira, né? Mas fazer isso com um responsável, com um parente, professora Cega Danis. Que aí, no caso, tentar ouvir uma história que já tivesse acontecido com vocês. Tá? E aí, depois, vocês fizeram o quê? Vocês me enviaram, né, as histórias ilustradas, no qual vocês fizeram um desenho bem bacana dessas histórias. Não foi? Foi sim, que eu lembro. Dentro ainda do assunto histórias, falamos de anedotas, que são histórias que têm o objetivo de fazer rir. São historinhas curtas, que a intenção principal dessas historinhas curtas é fazer você dar risadas, tá? E aí eu recebi algumas anedotas que vocês contaram, né?
Assim, infelizmente no João Paulo, poucos alunos me enviaram fotos da anedota, mas assim, onde eu faço, eu trabalho com o mesmo material em outra escola, gente, tinha piada que, assim, era tão sem graça que você ria de tão sem graça que a piada é. Maiara me passou uma dessas, foi sim. Que aí você lê, é isso. Tá. Aí, continuando ainda sobre a questão de arte de contar histórias, falamos rapidamente sobre o teatro de fantoches, né? Porque, afinal de contas, através do teatro, de uma maneira lúdica, histórias são transmitidas e, na origem do teatro de fantoche, a intenção era usar temáticas, muitas vezes cotidianas e, às vezes, políticas, para fazerem a gente se conscientizar da nossa realidade social, do que está acontecendo e do nosso papel como cidadãos, tá? Função do teatro de bonecos, né? Do princípio do teatro de bonecos, ok? Vimos a história de Zeviá, né? Naquela temática Nossa Terra Tem Palmeiras Onde Canta Sabiá, que é a história dos índios, ao qual a amada de Zeviá acaba acidentalmente atingida por um tiro e morre nas límpidas águas. Aí, no caso, Jussara, né, que é a palmeira conhecida por nós, e é o nome da Índia, inicialmente. Né, da história, que assim, essa história sensibiliza demais, e ele tenta salvá-la, mas não consegue, e ela se transforma na palmeira, e Zeviá se transforma num pássaro que, de tempos em tempos, vai lá ficar na palmeira, na Jussara, que é um nome em tupi-guarani. Isso nós vimos também. Tá? Alguns de vocês me enviaram os trabalhos de teatro de bonecos, que foi ótimo. E na nossa sequência, qual foi o outro assunto trabalhado? Vivendo o Real Imaginário. Em Vivendo o Real Imaginário, nós conhecemos o trabalho de Débora Coker, né, coreógrafa magnífica, com o trabalho dela, O Cão Sem Plumas, que inicia o capítulo 6. Não foi isso? Vimos o trabalho bacana, né, que no caso é uma apresentação ao qual os bailarinos percorrem no palco, também novamente fazendo a gente perceber a situação cotidiana ao qual atravessamos, porque o tema do Cão Sem Plumas é justamente alertar-nos sobre questões e sobre questões principalmente ao qual muita gente deve ter bastante cuidado, bastante atenção, que são importantes. E a crítica é contra, no espetáculo, é contra a ignorância humana, de não valorizar o que é importante, como as crianças, como a alegria de viver. É por aí, tá bom? Na sequência, vamos conhecer o início do cinema. E no início do cinema, vocês tiveram a oportunidade de ver o primeiro filme do mundo, La Rivière d'un Train à la Ciotat, que foi o filme criado pelos irmãos Lumière, primeira projeção apresentada no mundo. Foram cerca de alguns filmes com pouquíssimos segundos, pouquíssimos, porque estava no começo, né, gente? Mal haviam descoberto a fotografia, e aí já cinema, a fotografia, a imagem, que inicialmente é inerte, ganha movimento, uma coisa de cada vez, né? E aí, a partir das técnicas de fotograma, que no caso são várias fotos em sequências colocadas no aparelho, ganha-se a ilusão de movimento ao passar todas as imagens, os frames, os fotogramas, rapidamente. Gente, coisas que se ouvem aqui. Não adianta, que não dá para controlar nas gravações. Enfim, continuando. Além disso, vimos que no começo o cinema era preto e branco, que não possuía som,
que Charlie Chaplin foi um mestre da pantomima cinematográfica, ao qual a gente conseguia entender as histórias, mesmo que não houvessem diálogos assim claros, que a gente não conseguia ouvir, porque o cinema era mudo, sem som, e intercalados com cartazes, com frases que nos faziam entender certas partes das cenas, mas é tão bem feito os filmes com Charlie Chaplin, vocês conseguem entender e acaba te prendendo, gente, juro, sério. Aproveitem a experiência de tentar assistir alguns dos filmes. Para vocês que são menores, a Dama e o Vagabundo é muito interessante. O Vagabundo do Chaplin tem tempos modernos, que mais quando fala assim de Revolução Industrial é que ele é mais utilizado, tá? Mas nós falamos até de Revolução Industrial muito brevemente quando falamos de Semana de Arte Moderna. Então, fica a critério de vocês, se quiserem assistir um filme em mímica, tá? Além disso, voltando, filme em preto e branco, não tinha som, era utilizada a técnica de fotogramas, né, que são as imagens em sequência. Os irmãos Lumière são os criadores responsáveis pelas primeiras projeções que foram feitas no subterrâneo do Grand Café em Paris. E Paris, tá? Você besta, né? No Grand Café em Paris. Essa projeção, inicialmente, quando eles fizeram a apresentação, o interessante foi que as pessoas saíram correndo do café, do Grand Café. Saíram correndo, porque a projeção foi, precisava de uma sala escura, né? Então foi no subterrâneo, né? Foi na parte de baixo, lá no porão. E aí a galera saiu fugida porque achou que seria atropelados. É mole. Vamos lembrar o filme? Vou ver se eu consigo colocar aqui no meio essa projeção, tá bom? E aí vocês assistem. Não sei se eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo, colocar o vídeo enquanto eu tô vendo assim, em algum lugar por aqui. Não sei. Vou tentar. Tá bom? Se não for agora no começo, eu vou dar uma pausa, porque aí eu corto. Tá bom? E aí depois eu coloco. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. Oi, voltamos. Falamos também sobre mídia digital, o YouTube, questão da pirataria, muito brevemente, tá? As preferências da turma com os filmes preferidos, os filmes favoritos, qual que vocês mais gostam, tá? E aí a gente só não fez um trabalho de cinema mudo, porque a gente já tinha feito o trabalho do fantoche. Mas quem sabe no último bimestre. Fica no ar. E é isso, pessoal. Terminamos. Fiz brevemente um resumo de tudo que nós trabalhamos nesse bimestre. Tá bom? Então, bora fazer exercício, tá? Então aqui eu já vou digitar para vocês as questões. Gente, eu sempre olho para o meio, não, mas é aqui que eu tenho que olhar. Aqui, ó. Aqui em você. Aqui. Mas eu esqueço, não adianta, tinha que ter uma luz aqui, me mostrando, ó, você tem que olhar pra cá, não pra cá. Aí eu olho pra cá, mas é aqui que eu tenho que ficar olhando. Vamos lá. Exercícios. Número 1, é discursiva, né? A ideia de fazer agora é discursiva, então vamos lá. O que é o ato de... Peraí, opa! Ato de contar histórias. Número 1. O que você acha, tá? O que você acha do ato de contar histórias? Pular aí 3 linhas. Já viram que é pessoal, né? Então, tranquilinho, né? De 2 a 3 linhas. Questão 2.
Onde e quando o cinema foi criado? Nossa, que difícil. Onde foi? Ih, eu não falei, né? Onde foi, né? Mas é facinho para vocês descobrirem, tá? No final de um século aí, tá? E o lugar é fácil, tá? 2. Como é chamada a técnica de fazer filmes? Antigamente, já que é de filmes, tá? Os primeiros filmes. Como é chamada a técnica? Falei a técnica, hein? De fazer filmes. 3. Quem foram os criadores do cinema? 4. O que são os fotogramas? 5. Como o cinema era inicialmente? 6. De qual forma era chamado cinema inicialmente? Nossa, a professora tá bagunçada. Tem que cortar essa franja, eu vou cortar. 7. Para compreender a história do filme apresentado no cinema mudo, o que era usado como complemento para se entender a história? Vocês lembram? Pula 2 linhas. 8. Nos dias atuais, o cinema é em cores e com som. Qual instrumento é usado para modernizá-lo? Facinho, hein? E aí, vamos pegar agora a arte de contar a história. Próxima questão. O que é anedota? Questão seguinte. Pula 3 linhas, tá? Qual tipo de ajuda é dada às crianças quando estas ouvem histórias? Pula 3 linhas. Como acontece o primeiro contato de uma criança com um texto? Gente, posso ser sincera? Eu não sei qual número eu parei. Mas, enfim, são essas as questões. É porque normalmente eu não gosto de parar em ímpar. Se parou em ímpar, já foi. Então respondam, façam tudo com calma. Mas com certeza na hora da edição eu vou estar colocando aqui. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Para vocês. Tchauzinho.